Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dastan, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu quero fazer um teste, ver se eu consigo quebrar a bolha do YouTube e colocar a minha experiência como militar, né, como sargento, fazer uma análise de alguns seriados, de alguns filmes e tal, né? Não vou fazer uma análise técnica, tá? Vou fazer só uma análise pelo que eu conheço da minha vivência como militar, tentar colocar alguns pontos, alguns exemplos para a gente poder levar para o nosso mundo de Airsoft. Então fazer esse contraponto aí, o que pode ser utilizado na nossa vida fora, na nossa vida de Airsoft, e o que é exclusivamente de vida militar, no caso de guerra, de combates, beleza? Se você gostou do tema, deixe seu comentário embaixo, tá? Se inscreve. Você fala assim, ô Dastan, muito bom, o tema bacana, vou gostar de assistir, eu quero ver mais vídeos. Isso, pô, cara, nada a ver esse tema, nada sem noção, não quero saber. Deixe seu feedback, é isso que eu quero saber. Sua opinião é muito importante pra mim, beleza, pessoal? Então, depois da vinheta aí, a gente vai ter a primeira análise do The Libertador, tá? É uma série nova que estreou essa semana agora na Netflix, tá bom? Bom, eu vou fazer uma análise baseada no que eu vi, no que eu conheço da história da Segunda Guerra Mundial e no que eu conheço da história do capitão lá, né? Do tenente, então capitão, que virou major e virou coronel, beleza? Então, tamo junto. Então, pessoal, vamos lá. The Libertador, né? O que fala essa série? Pra quem já assistiu sabe que é uma série no estilo de Band of Brothers, The Pacific, né? Filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Atrás das Linhas Inimigas e O Mais Longo dos Dias e tal. Então, essa parte, eu vi alguns comentários na internet, alguns outros canais aí, pessoal falando que é o mais do mesmo. Porra, mais do mesmo, cara. Esse pessoal que falou isso, que acha que essa história é dessa maneira, ele não conhece a história americana, né? A história da Segunda Guerra Mundial. O que significou a Segunda Guerra Mundial para os americanos, para o restante do mundo e para pessoas que foram atingidas de alguma forma, né? Os judeus e tal. Então não é o mais do mesmo. É uma história que não pode morrer, tá? Que não pode deixar de ser contada para as próximas gerações. Nós estamos em 2020, então foi 45, 55, 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 75 anos, indo para 76 anos do fim da guerra, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, tudo que a gente aprendeu nas aulas de história, nos filmes americanos, né? O americano gosta muito de relembrar esse momento, por quê? Primeiro, vamos ser realistas, porque eles foram os salvadores da pátria, né? Eles foram lá, de alguma forma, eles entraram na guerra, Pearl Harbor, né? Mas tem um contexto antes disso, um contexto depois, mas isso é coisa para outro vídeo. Eles entraram na guerra, então eles foram os salvadores da pátria. Mas em que sentido? Poxa, eles foram os que mais se fuderam, né, na verdade. Vamos usar a palavra certa? Como eu não ganho monetização ainda, então dá pra me falar a verdade. Eles se fuderam. Eles invadiram a praia de Omaha, eles foram os primeiros a encontrar os campos de concentração nazista, campo de Auschwitz e outros campos, Polônia, na Alemanha e tudo mais. Que tanto é retratado nessa série também. Então não é o mais do mesmo. Essa opinião desse cara que falou o mais do mesmo é uma opinião totalmente errada. Primeiro que ele não valoriza a história. A gente tem que valorizar a nossa história, a gente tem que conhecer a nossa história para a gente não ser fadado a repeti-la, né? Se você não conhece a sua história, você está fadado a repeti-la. Então a gente tem que conhecer para não deixar governos como o nazismo e o comunismo de Stalin e outras coisas assumirem o comando, né? Mas aí, pô, Dastan, o que isso tem a ver com... Pô, Dastan, o que isso tem a ver com Airsoft, cara? Então, o que a série fala? Vamos lá, ela é uma minissérie, né, de ação baseada na história verídica do comandante de infantaria da Segunda Guerra Mundial, Felix Shotgun Sparks, tá? E ele foi interpretado pelo Bradley James, esse carinha aqui que tá aqui na imagem aqui. Vocês devem conhecer ele, para quem acompanha seriado, ele é o Príncipe Arthur no seriado Merlin. Ele, acho que é um dos poucos trabalhos que ele fez. Quem que é esse Spock, Dastan? Sparks, né, da Spock. Spock é Star Trek. Ai, que
Que burro, dá 0 pra ele. Ele foi um tenente que virou capitão e ele liderou os membros do 157º Batalhão de Infantaria da 45ª Divisão de Exército Americana. Tá? Um grupo de militares integrados por cowboys brancos, tá? Do meio oeste americano, mexicanos americanos, né? Porque há pouco mais de 30, 40 anos atrás teve uma guerra mexicana com os Estados Unidos, tanto é que o México perdeu uma parte ali do Texas pro americano e tal, e ainda tinha alguns mexicanos não nativos americanos, né, naquele coisa, e os filhos desses mexicanos. Então eles era uma época de segregação, o pessoal era muito você não podia tomar uma cachaça, tomar um goró com o cara. O cara era negro, ele só podia entrar no bar de negro. O cara é hispânico, ele só podia entrar no bar que aceitava hispânico. O cara era japonês, né? Por isso não podia naquela época, era considerado inimigo, mas vocês entenderam o contexto da história. Branco era só com branco. Era a ideologia da superioridade reinava solta. Não tão forte como era a ideologia nazista, né? De uma raça ariana pura, mas nos Estados Unidos ainda havia segregação. Tanto é que negros não combatiam com brancos. Existiam unidades especiais, né? Unidades só para negros, unidades só para índios, hispânicos. Porém, esses índios, esses hispânicos, eles foram essenciais para a guerra. E nessa unidade específica, era uma unidade mista. Então, o pessoal que era indígena, o pessoal que era meio mexicano, eles tinham um sério problema com preconceito. Tanto é que é demonstrado um sargentão lá, fortão, toca o foda-se, fez de ensinar o cara a fazer a instrução certa. Não, ele fica de sacanagem, fica de trote. E toma um pau, tá? Toma um pau do sargento lá, né, que não era sargento ainda, mas passou a ser. Toma um cacete dele e aprende lição e passa a ensinar corretamente. E mostra como esse tenente chegou lá no regimento e, dando a oportunidade, confiando nos seus homens, esquecendo o tom de pele, que debaixo da pele dessa carcaça aqui, todo mundo é igual. Todo mundo veio dos primeiros humanos lá, todo mundo partiu do mesmo local. A diferença foi de região, porque aí eu não precisava tomar tanto sol, a diferença do pessoal da África, do pessoal da Europa lá, então, entendeu? Então todo mundo é igual. Não interessa, como diz a nossa Constituição, não interessa raça, credo, religião, todo mundo é igual. Então, todo mundo é igual. E ele, levando a partir dessa premissa, ele comandou esses homens e transformou eles numa das melhores companhias que serviu durante a guerra. Essa história é baseada num livro, né, escrito por ele, né, pelo Sparks, tá, que acabou sendo adaptado pro seriado. O seriado ele utiliza uma nova tecnologia de animação. É um filme animado, porém, ele... Sabe aquela tecnologia que a gente vê no FIFA, a gente vê no Call of Duty lá, que o pessoal faz a captura pro CGI? Só que é uma animação CGI mais pro lado do cartunesco, né, do cartoon. E conta a história. É uma história muito boa. Não consegui acesso ao orçamento do seriado, mas ele não chega a ser um orçamento como Band of Brothers, como The Pacific, mas ele conta a história de maneira fenomenal. De maneira muito realista, tá? Tanto tecnicamente, os atores, os personagens. Tanto é que eles respeitaram tanto o pé da letra, que o cara que interpreta o sargento, o ator chama Martin Sensermer, esse carinha que tá aqui, ó. Ele é o filho, né, descendente dos nativos do Alasca, então ele tem uma descendência. O pessoal realmente respeitou essa história, tá? E ele foi dirigido pelo Jeb Stuart, tá? Uma excelência de direção excepcional, tá? O seriado muito bom, conta a história dessa divisão, conta a história de heróis, de realmente heróis. Eles ganharam algumas medalhas de honra, eles ganharam comenda de companhia, que é uma coisa rara de se acontecer, só acontece em tempos de guerra, tá? Eles libertaram campos de concentração, tanto é que é retratado num dos seriados. É retratado no seriado, né, que eles encontram da mesma maneira que encontram o Band of Brothers, só que lá tem mais uma implicação. Um sargento aloprado, né, puto com a situação, com os alemães, que ele mesmo sofreu aquele tipo de preconceito. Ele foi
ele pegou e descumpriu ordem e fez uma coisa que é um crime de guerra, né? Ele colocou os prisioneiros, o pessoal que estava no hospital de campanha, né? No hospital do local lá, e executou alguns. Então dá uma série de explicação e, pô, o tenente lá, então, nesse momento ele é coronel, ele assume total responsabilidade, ele não chega a se explicar, mas ele, pro general Patton, né, ele chega e fala que os homens são dele, a responsabilidade é dele e tal. E o Patton fala que ele é um herói e pra ele não se martirizar com isso e vida que segue. Tá, mas aí, Dastan, beleza, o seriado é muito bom, o seriado é pica e tá, a história foi muito bem contada, é uma história verídica. E o que isso tem a ver com Airsoft, cara? Vamos lá. O que eu tenho pontos a ressaltar sobre esse seriado em relação ao nosso esporte? O que a gente pode levar? Aqui é demonstrado um valor muito grande de união, de diferentes pessoas, diferentes raças, né? Raças, que todo mundo é humano, todo mundo é exatamente igual, o mesmo tipo sanguíneo meu, seu tipo sanguíneo, então diferentes raças, né, entre aspas, trabalhando junto em prol de um objetivo comum. O que isso pode ser levado para o nosso esporte? A gente trabalha em equipe. Querendo ou não, mesmo um joguinho for fun, vai lá mata-mata, você tem uma equipe que você está jogando, é 6 contra 6, 5 contra 5. Então a gente tem que aprender essa forma de trabalhar em equipe, de respeitar as diferenças, respeitar o que o companheiro sente, o companheiro fala, tá? E pros líderes de pelotão, pros comandantes, né, pros líderes de grupo, aquele cara que toma a frente, que marca jogo, ele tem um grande exemplo de como ser um líder, de como ser um cara excepcional, um ponto fora da curva. Porque mesmo numa situação ele foi ferido e ele retornou para os seus companheiros, abandonando a oportunidade de voltar para casa. Tá, mas beleza, se eu cair e quebrar a perna no jogo, eu vou de muleta? Pô, cara, você é o líder, você é o cara que sempre organiza os jogos. Você tem que dar um exemplo. Se você machucou alguma coisa, não tiver internado na UTI, pô, vai lá, dá um oi, pede pra patroa levar você. Fala, e aí pessoal, tô bem, tô vivo, quebrei a perna, mas tamo aí. Daqui jogar de sniper de muleta aqui. Então é isso, cara, mostrar liderança. Inspirar os outros. Eu acho que como a gente leva essa doutrina, o esporte, ele é uma simulação de combate, de histórias de combate. Às vezes tem as operações de Chernobyl, operações do Red Sun, né? Então tem várias operações com o nome de situações de combates, de batalhas reais que aconteceram de verdade na primeira, na segunda, nas guerras modernas, tá? Do Iraque, a procura terrorista. Então o cara que ele é líder de pelotão, ele tem que mostrar isso e falar, pô, tô aqui, sou o líder, a gente tem que respeitar o outro, a gente tem que mostrar apoio ao próximo, a gente tem que respeitar as diferenças. E outra situação, tem aquele cara que às vezes ele, na vida civil dele, ele não foi um cara que foi orientado, ele não foi um cara que foi devidamente encaminhado pelo caminho certo, né? Que é os pilares do Airsoft, né? Que é honra e respeito. Para você conquistar o respeito, você tem que demonstrar honra. Você demonstrando honra, você conquista o respeito. É basicamente os pilares do exército, né? Das Forças Armadas. Hierarquia e disciplina. No nosso caso é honra. Você tomou um tiro de bolinha, você sentiu, você se acusa, morri, o cara foi, vai lá, pô, parabéns, cara, você foi melhor que eu, você foi mais astuto, você teve uma técnica melhor que a minha. E vamos lá, e vida que segue, o jogo, aquele cara pica. Você vai conquistar o respeito do cara que atirou. Ele fala, pô, aquele cara que eu acertei lá, o cara é um excelente jogador. Ele acertou, ele viu que a bolinha bateu nele, o cara me deu os parabéns, pô, cria um respeito. Ele pode não falar isso, mas pode ter certeza que você vai ter esse respeito pelo cara. O cara vai ter esse respeito por você. Então honra gera respeito, respeito gera honra, né? E tem uma situação que o sargento, como ele sofreu muito, ele foi muito prejudicado por questões raciais, questões de preconceito, a primeira oportunidade que ele tem, ele vai sair e entrar num bar que é aceito só brancos e ia caçar confusão com alguém lá. O tenente vendo aquilo, sabendo que a capacidade do então soldado para que ser promovido a sargento, ele foi e impediu esse ato. Isso mudou a vida do cara, tanto é que é falado na série, no final. E como é baseado na história real, provavelmente deve ter acontecido. Eu não li o livro só tem em inglês, eu não consegui achar ele em português, mas quem conseguir achar em português, deixa nos comentários aí, tá bom? Então isso a gente leva. Tem aquele cara que não foi muito bem encaminhado, o cara chega no campo com a arma... O cara chega no campo com a arma de assalto a 500 FPS, vamos orientar, né? Vamos mostrar. Tem aquele cara que, palhaçada. Já aconteceu de equipes que eu joguei junto, equipes que eu participei, do cara não querer aceitar o cara novato ser melhor que ele.
Então às vezes ele não foi orientado, ele não tem essa referência de casa. E como a gente está em grupo, a gente pode orientar. Quem sabe a gente orientando esse cara, o líder de pelotão, o comandante do grupo, o líder do esquadrão, o chefe do grupo de vocês aí, orientando esse cara, a gente não consegue gerar um cidadão melhor, um cidadão mais capaz, que respeita o grupo, né? Então, essas ressalvas que eu pesquei no seriado, essas coisas que mostram que a gente pode levar pro nosso mundo Airsoft, até pra vida inteira, né? Pro nosso dia a dia. Tem outras coisas também, mas acho que esses são os pontos mais importantes. Mostra o poder da liderança, o poder de um bom exemplo, de um bom comandante, tá? O poder de um cara que talvez ele não seja o melhor cara naquele momento, mas ele tem uma capacidade, um potencial muito grande de ser uma excelente pessoa, um excelente jogador. E vocês demonstrando como deve ser, talvez ele melhore na vida pessoal também. Então, essas minhas considerações. Se você gostou dessa análise, foi bem simples, tá? Não foi nenhuma análise técnica, não foi nenhuma análise de posição de tiro, de nada, mas uma análise do que eu consegui extrair do seriado, tá? Um seriado excelente. Se você gostou desse tipo de análise, eu vou continuar o quadro, mas eu preciso de um feedback de vocês, tá bom? Deixa um comentário, deixa o like e se inscreva no canal aí, que eu irei fazer. Eu estou pensando em fazer dos episódios do SEAL e do SEAL Team, tá? E talvez de outros filmes a gente pegar o que esses filmes representam, né? Quais valores eles querem mostrar, tá bom? E fica a minha dica para quem quiser assistir aí o seriado na Netflix, tem para baixar também na Baía dos Piratas, tá? Você consegue baixar. E é uma excelente história para você passar o dia. Talvez você vai sentir uma dificuldade no primeiro episódio por causa da questão da forma que foi gravado, né? Mas na metade do primeiro episódio você já não vai sentir essa estranhação, né? Esse desconforto, por ser diferente, porque parece ser gravado com pessoas reais, na verdade foi gravado, mas é uma técnica, um filtro, né? Um filtro de Instagram diferente, que fica parecendo um cartoon. E ficou muito bom, porque consegue passar a profundidade da situação do que está acontecendo, sem mostrar realmente aquela brutalidade do que foi a guerra. Então é um filme que você pode assistir com a sua filha, com o seu filho acima de 10 anos, ensinar valores para ele, tá bom? Então, muito obrigado e tamo junto. E não se deixe de deixar seu like e se inscrever.